Como é por dentro outra pessoa, quem é que o saberá sonhar? A alma de outrem é outro universo, com que não há comunicação possível, com que não há verdadeiro entendimento. Nada sabemos da alma, senão da nossa. As dos outros são olhares, são gestos, são palavras, com a suposição de qualquer semelhança no fundo. Como é por dentro outra pessoa. Como é por dentro outra pessoa. Quem é que o saberá sonhar? Eu alimentei a ideia de fazer teatro com os poemas de Alberto Caeiro por pelo menos uns 3 anos. Era meu projeto sagrado, como o sol que iluminava a minha imaginação e a minha vontade em meio às escuridões e às decepções de jovem artista do interior do estado. Foi por acaso que encontrei na prateleira de um sebo e depois comprei o livro. Era uma brochura mal impressa de O Guardador de Rebanhos. Aqueles poemas me causaram um pasmo. Talvez fosse mesmo o pasmo essencial de que ele fala. Ao longo dos anos, Alberto Caeiro iria me acompanhar na descoberta de verdades inéditas sobre mim mesmo. A inocência de ter o coração católico, a curiosidade de ir ao Oriente, para além da literatura esotérica, a disposição de olhar para o mistério e a mística, a grande mística de saber não pensar em nenhuma dessas coisas. Mas, todos os dias, durante aqueles 3 anos, eu alimentava essa vontade de fazer teatro com aqueles poemas e a cada dia eu descobria que era impossível. Era impossível, por um lado, porque eu queria fazer teatro de um jeito que eu nunca tinha feito antes. Influenciado pela leitura de Antonin Artaud, eu me impunha o objetivo de uma intensidade cênica cujo caminho eu não encontrava, apesar de muita experimentação nos meus trabalhos anteriores e apesar também do compromisso com a pesquisa. Toma aí, palhaço. Toma aí. Olha a taça, você venceu. Você foi bem, muito bem mesmo. Ótimo. O ponto de inflexão nessa condição técnica foi o encontro com a atriz e diretora Tânia Farias,
do grupo gaúcho Oi Nós Aqui Travês. Os espanhóis! O avô do meu bisavô e a sua mulher era feroz, ela! Os espanhóis acreditavam que ela comia os olhos dos seus inimigos. Reina Cachu. Tomara que sim. Eu fui testemunha das idas e vindas entre o palácio e os sacerdotes do templo, das reuniões diurnas e noturnas do conselho, até que se fabricou uma notícia de impacto, bem martelada, polida como uma lança. Paris, o herói troiano, raptara dos gregos Helena, a mais bela mulher da Grécia. Foi a generosidade, a amizade e a mentoria da Tânia que me colocou num treinamento de ator mais adequado àquilo que eu buscava. Colocou não só a mim, mas aos meus companheiros Raquel, Rebeca e Marcel. Nós criamos um grupo de atores dispostos a seguir um programa de estudos e treinamento indicado pela Tânia. De início, ela propôs a leitura de Eugênio Barba e de Jerzy Grotowski, e o treinamento de alguns princípios valorados por eles, por exemplo, o equilíbrio, a dilatação, o centro de energia, as oposições, e aplicando essas coisas no contexto das partituras físicas e vocais. As artes da magia, no espírito a poder, na voz a energia, força para arrancar com o soberano império da natureza árvore, o íntimo mistério. Mas, por outro lado, era impossível fazer teatro com o Alberto Caeiro porque a poesia lírica sofre de falta de ação. Apesar da beleza daqueles poemas, eu não encontrava a dramaticidade. Nada acontece no guardador de rebanhos a não ser nas sensações do poeta. Bom, aqui há um detalhe. Na verdade, eu nem sei quando foi que eu me dei conta que o Alberto Caeiro era a criação do Fernando Pessoa. Da mesma maneira, também nem sei quanto demorou para eu entrar de cabeça na obra toda e conhecer todos os outros heterônimos. Tá, todos não, porque desconfia-se que sejam muitos. Mas pelo menos o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e algum outro mais ou menos conhecido, como o Antônio Mora e o Chevalier de Pá. Eu procurei conhecer também textos com a assinatura do próprio Pessoa. E entre eles eu encontrei coisas muito interessantes, como O Marinheiro, que é uma dramaturgia, um drama estático. Encontrei também o Mensagem, que de tão bonito depois também virou teatro. E um outro que foi uma chave, O Primeiro Fausto. Por um acaso misterioso, eu tinha incluído na minha partitura do treinamento um texto do Fausto do Goethe. Depois de escrutar com mais ansioso estudo filosofia e foro e medicina e tudo, até a teologia, encontro-me qual dantes, nada
me risquei do rol dos ignorantes. Num dos treinamentos, dentro de um exercício de direção, o Marcel me disse que aquelas ações pareciam para ele místicas. E eu, como estava lendo Fausto do Goethe e tinha assistido um espetáculo há pouco, eu resolvi incluir aquele texto. Como a futilidade teatral, mera arte, vai gradualmente me soando cada vez mais a oco e a repugnante. Foi essa partitura de ações que era um exercício que acabou dando origem à primeira cena de ficções do interlúdio. Só me falta agora recorrer às artes da alquimia. No espírito há poder, na voz cabe energia, força para arrancar com soberano império da natureza ávara o íntimo mistério. Se o Fausto do Goethe é um clássico da dramaturgia mundial, o primeiro Fausto do Pessoa é um drama frustrado. O meu próprio conceito estético da arte subiu, dificultou-se. Desejo agora de mim muita mais perfeição e elaboração cuidada. Outra atitude não pode ter para com o seu dever quem olha religiosamente para o espetáculo triste e misterioso do mundo. Em vez de um conflito vivo de personagens em cena, a Pessoa constrói conflitos entre conceitos abstratos. Se o Fausto do Goethe é um estudioso que até faz um pacto com o diabo para poder desvendar os mistérios da existência, o primeiro Fausto do Pessoa é uma inteligência encarcerada no mundo do pensamento, assombrado pelo abismo das abstrações, mas também em busca do mistério do mundo. Gêmeos que me cercais, volantes e as escuras, se me ouvir, respondei! Trabalhar o quanto eu possa, e em tudo quanto eu possa, para o progresso da civilização e para o alargamento da consciência da humanidade. Oxalá não me desvie disso, o meu perigoso feitio, demasiado multilateral, adaptável a tudo, sempre alheio de si próprio e sem nexo dentro de si. No espetáculo, o Fernando, em vez de poeta, é um ator obstinado. O Fausto é o personagem que o desafia como artista e o conduz a uma crise. A crise de pensar, e de pensar, e de pensar, e de buscar o mistério da vida a partir da arte. Obedece, mando eu! Sai! 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 O Fernando da peça de teatro é um mestiço. Uma alma composta por um Fausto, por um homem de teatro e por Fernando Pessoa, ele mesmo, assim como eu o vejo. Furia nas trevas do vento, num grande som de alongar. Não há no meu pensamento, senão não poder parar. Ah, não há no meu pensamento, senão não poder parar. Parece que a alma tem treva onde sofre a crescer, uma loucura que vem de querer compreender. Raiva nas trevas do vento, sem se poder libertar. Estou preso ao meu pensamento, como vento preso ao ar. Ah, estou preso ao meu pensamento, como vento
ponto central da minha personalidade como artista é que sou um poeta dramático. Tenho continuamente em tudo quanto escrevo a exaltação íntima do poeta e a despersonalização do dramaturgo. Vou outro. Eis tudo. Alguns livros de crítica e interpretação da obra do Fernando Pessoa foram fundamentais para o aprofundamento do trabalho. Dentre eles, o que mais reverbera na estrutura do espetáculo é, sem dúvidas, o de José Augusto Seabra, chamado Fernando Pessoa ou O Poetodrama. Dele é que veio uma resposta àquela busca por dramaticidade. Seabra me ensinou a ver cada um dos heterônimos como uma personalidade diferente criada pelo poeta. Personalidades fictícias que se revelam em poemas, que ocupam suas almas com cosmovisões diferentes e que dialogam entre si, a partir de eixos temáticos comuns e na relação entre seus estilos literários. Cada um deles se define pela sua posição perante outro qualquer dentre eles, e isso configura uma sistêmica que é dramática. É um jogo literário. Ver por essa perspectiva me deu a vontade de transformar essa ludicidade em jogo teatral. Cada heterônimo seria um personagem e o poeta fingidor que escreve dentro de si outras almas seria um ator que dá corporeidades distintas a personagens no palco. A origem dos meus personagens é o fundo traço de histeria que existe em mim. Eu não sei se sou simplesmente histérico, se sou mais propriamente um esteroneurastênico. Bem, seja como for, a origem desses meus conhecidos inexistentes está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e o fingimento. Na obra de Pessoa, cada heterônimo assume e desenvolve uma arquitetura poética. Quer dizer, cada um deles reverbera aspectos de diferentes tradições e escolas literárias. Isso trouxe para o espetáculo a regra de que cada personagem do nosso Fernando seria inspirado numa técnica de atuação ou num estilo teatral. Não sou nada! Nunca serei nada! Não posso querer ser nada! A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ao Fausto, que não é um heterônimo, mas que virou um personagem do espetáculo, atribuímos uma técnica de ações físicas intensas, quase uma dança, para combinar com o clima de escrutínio do universo que há no primeiro Fausto. Oh, minha lua cheia! Oh, minha doce amiga! Possas tu não mais viver tão cruel fadiga! Para citar o Chevalier de Paz, um heterônimo da primeira infância de Pessoa, nós trouxemos princípios da comédia dell'arte e do teatro de bonecos. Não, Fernando! Não amaldiçoe o teatro! Nem se arrependa dos seus carinhos e seus cuidados. Sabe, Fernando, quando eu era menino, a minha família e eu fomos morar numa casa nova. Foi naquela casa que eu me apaixonei pelo teatro pela primeira vez. Ainda me lembro como se fosse hoje. Era uma noite de Natal e havia no ar um clima de aconchego. Já a formalidade neoclassicista do heterônimo Ricardo Reis nos lembrou o elogio artodiano do teatro de Bale. E por isso, para esse personagem, nós buscamos princípios de um teatro ritual,
numa tradição fictícia, mas muito antiga. Vem então ter conosco remorsos e saudades e sentimentos falsos. É a presença deles, deuses que o destroná-los tornou-os espirituais, e matéria vencida, longínqua, inativa. Vem inúteis forças solicitar em nós as dores e os cansaços que nos tiram da alma, como a um bêbado mole a taça da alegria. Vem solicitar em nós primitivas forças de despeitadas ruínas. Vem fazer-nos crer que o mundo é mais extenso que aquilo que se vê e se palpa, para que ofendamos a Júpiter. E a Apolo. Álvaro de Campos, por sua vez, com aquela excessividade poética, subjetiva e citadina, nos impulsionou no caminho de um teatro realista. Buscamos então inspiração nos princípios da escola russa de atuação. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu? Tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés nos tapetes das etiquetas publicamente. Eu que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, e que tenho sofrido enxovalhos e calado, porque quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu já me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço que fala comigo nunca teve ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipes, todos eles príncipes na vida. Por fim, Alberto Caeiro, o mestre dos heterônimos, com sua poética bucólica, sensacionista e objetiva, nos fez pensar no Oriente. Para isso, buscamos inspiração no teatro japonês e no Butô. Eu não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, com certeza que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes, e o sol, e o ar, então eu acredito nele. Então eu acredito nele a toda hora. E a minha vida tem sido toda uma oração, e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e os montes, e o sol e o ar e as flores, para que é que eu lhe chamo Deus? Chamo-lhe sol,
e luar, e montes e flores? Porque se ele se fez para eu ver como montes e sol e luar e árvores e flores, se ele me aparece como sendo flores, luar e sol e árvores e montes, é porque ele quer que eu veja e que eu conheça como árvores e montes e sol e luar e flores, e eu obedeço. O que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe árvores, flores, montes, sol, e luar, e amo sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Do estudo da metafísica, passei a ocupações de espírito mais violentas para o equilíbrio dos meus nervos. Gastei apavoradas noites debruçado sobre volumes de místicos e de cabalistas que nunca tinha paciência para ler de tudo de outra maneira que não intermitentemente trêmulo. E os ritos e as razões dos Rosa Cruz, a simbólica da Cabala e dos Templários, sofri durante tempos a aproximação de tudo isso. E encheram a febre dos meus dias especulações venenosas da razão demoníaca da metafísica, a magia, a alquimia, extraindo um falso estímulo vital de sensação dolorosa e presciente de estar como que sempre à beira de saber um mistério supremo. Perdi-me pelos sistemas secundários excitados da metafísica, sistemas cheios de analogias perturbantes de alçapões para a lucidez, pondo paisagens misteriosas onde reflexos de sobrenatural acordam mistérios nos contornos. O universo pessoano é inseparável das suas influências ocultistas, religiosas e iniciáticas. Visitar esses temas também foi parte do processo de criação do espetáculo Ficções do Interlúdio. E com certeza foi a parte mais misteriosa e instigante, cheia de coincidências e sincronicidades. A astrologia e as ordens iniciáticas são temas muito constantes nos escritos íntimos de Pessoa. E foi na pista desses temas que passamos a estudar a Cabala renascentista, ou a Cabala hermética. Originária da tradição mística judaica e com diversos sincretismos ao longo dos séculos, a Cabala é um caminho de contemplação que permite investigar a natureza divina, os mistérios da alma humana e as complexidades do mundo material e imaterial. Seu instrumento mais notável é a Árvore da Vida, que é um diagrama ou um tabuleiro que organiza conceitos, símbolos e arquétipos universais em 10 esferas que são ligadas por 22 caminhos. Pois bem, tanto a dramaturgia quanto a cenografia do espetáculo são baseados na forma da Árvore da Vida e nas suas correspondências simbólicas. Eu vejo diante de mim no espaço incolor, mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, reis e campos. Construí-lhes as vidas, dei-lhes cor.
Cada personagem encarna aspectos correspondentes a uma das esferas, e o ator, Fernando, ao longo da trama, percorre um caminho ascendente e de encontro com essas personagens e com a sua própria alma, até chegar a seu mestre. Cenograficamente, cada esfera da árvore da vida é representada por um tapete circular, que é, na verdade, uma área cênica. Ou seja, é o palco em que cada personagem vem à tona. Também cada elemento cênico e cada objeto tem uma correspondência simbólica com aquela esfera da cabala. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa veio. E a princesa adormecida se espera dormindo, espera. E a princesa adormecida se espera dormindo, espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de era. Outro livro importante no processo de criação do espetáculo foi o intitulado Alberto Caeiro, Descobridor da Natureza, de Maria Helena Neri Garcês. Essa pesquisadora, por uma intuição pessoal, notou uma semelhança poética entre Alberto Caeiro e São Francisco de Assis, sobretudo no seu clássico O Cântico das Criaturas. A pesquisa no acervo de Fernando Pessoa realmente comprovou a suspeita. Fernando Pessoa conhecia Francisco de Assis. E Caeiro cita Francisco esteticamente. Talvez até faça uma paródia dele. Essa referência teórica trouxe para a pesquisa do espetáculo o universo franciscano. A te solo, buon Signore, si confano gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. Um filho do comerciante de Assis havia se tornado um místico, alguns diriam até um santo. A te solo si confano che l'altissimo tu sei, in uomo degno e tremendo varo. O trovador que havia sido na mocidade agora cantava a boa nova de Deus. A te solo, buon Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. A virtude da cavalaria dos homens cedeu espaço à santidade da cavalaria sagrada. Tu ti illumini di lui, che è bellezza e splendore, il altissimo Signore por me seio. Si laudato mio Signore, per sorelle luna e stelle, che tu cielo li hai formate, ci ha rebelle. Si laudato per fratello vento,
aria che voleva il tempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Kunangamana sanamatu brahmana savusimatu kasapa sachanamatu bipamutta sasabadi angira sachanamatu. Lá no início do projeto, meu encanto com o mestre Caeiro coincidiu com um momento de curiosidade sobre o Oriente. Em especial, o tema da meditação e a sua prática me acompanharam por algum tempo, e a poesia do Caeiro era sincronicamente como que a trilha sonora dessa senda. No livro Aquém do Eu, Além do Outro, de Leila Perrone Moisés, há um texto intitulado Caeiro Zen, que me ajudou a entender melhor essa aproximação. Essa pesquisadora percebeu que Caeiro é para a pessoa uma saída da condição de homem ocidental, uma fuga dos sistemas filosóficos e religiosos, um lugar seguro contra o intelecto, um refúgio do pensamento. Ela tece comparações do estilo de Caeiro com a poesia haikai, por exemplo, e também encontra pontos em comum entre o sensacionismo do mestre Caeiro e o Zen budismo japonês. Imerso nessa atmosfera, então, resolvi fazer um curso de meditação que há muito tempo eu desejava e que naquele momento seria também parte do processo artístico, além da minha experiência pessoal. Tratava-se da meditação Vipassana, uma técnica budista que foi preservada na Birmânia e trazida ao Ocidente pelo mestre Sri Goenka. A organização Vipassana é séria e sem fins lucrativos e o curso é gratuito ou acessível por uma livre contribuição. É, na verdade, um retiro de 10 dias, com voto de silêncio e com práticas constantes de meditação, com instruções e desenvolvimento progressivo. O foco da técnica não podia ser mais caerístico. O treinamento gradual da atenção, tendo por objeto as sensações físicas. Mahapava Mahateja Mahapanya Mahabala Mahakarunika Dhira Sabbe Sanang Sukavaha. Depois de alguns dias meditando, o meu encontro com o Alberto Caeiro foi muito mais profundo. Gati bandhu mahesasa sarina chahite sinu sadeva kasalukasa sabbeyete parayana. Meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho. Como uma fotografia, eu vi Jesus Cristo descer a terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores só para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Fantasmas. Fantasmas sem lugar, que a minha mente figura no visível. Sombras minhas, do diálogo comigo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que
chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. E assim nas calhas